Como tornar a leitura bíblica mais proveitosa em meio ao caos da casa, de filhos pequenos ou em meio ao caos do seu trabalho? Essas são as dicas de um bate-papo que eu tive com Josué Campanhã e Luísa Agreste. Antes da gente entrar lá, quero convidar você para entrar no grupo de Telegram que a gente tem, já tem 1.000 pessoas lá e todo dia a gente tem dica e a gente aprende mais sobre a palavra de Deus e como lê-la. Vamos pro vídeo? Deixa eu dar 3 exemplos de 3 fases da minha vida, porque acho que isso ajuda diversos grupos de pessoas, né? Eu me lembro que na adolescência, especialmente, ou início da juventude e tal, eu nem lembro por que eu criei esse hábito, eu acho que foi meio que automático, eu gostava de escrever e tal. Então, eu criei o hábito de anotar alguma conclusão sobre a leitura. Então, tem hoje, até hoje guardado isso, folhas e folhas e tal. Lia um capítulo, ou meio capítulo, ou dois, o que fosse, e eu tirava, assim, uma coisa, não precisava ser um princípio, uma verdade, aquela coisa, mas, assim, aquela coisa que tocou no seu coração. Então, isso pode ser uma forma bem prática de você fazer. Pode ser tipo um diário, um caderno, como dizia até o Ari, né? Pode ser até um caderno com capa do Batman, então não tem problema, mas aquele lugar, além do lugar físico, o lugar onde você vai fazer suas anotações. Depois teve um segundo momento da minha vida, que talvez eu considero até hoje, talvez um dos melhores momentos, assim, talvez uns 5 a 7 anos, mais ou menos, que foi essa época que a Luísa está vivendo, com crianças pequenas, etc. Quer dizer, já não eram tão pequenas, mas tinha que ir para a escola e tal. E aí, aquela vida, né, tumultuada. Eu, pastor de igreja, 2 filhos pequenos, e leva para colégio, e traz, e pá, e um carro só, porque tinha que economizar. Né? Então, eu falei, bom, eu preciso sistematizar isso de um outro jeito para eu aproveitar, senão eu vou dar aquela lidinha e tal. Aí eu consegui descobrir um horário que era de manhã, né? Levava as crianças para a escola, e eu tinha, nessa época, o privilégio de morar em Vitória, então achei um lugarzinho lá perto de uma praia que tinha umas árvores e um coqueiro que ninguém ia de manhã, e eu fiz uma coisa muito prática que ajuda na questão devocional. Eu marquei um encontro com Deus. Eu falava para Deus, Deus, só pode me esperar nessa árvore aqui todo dia, mais ou menos 7h25 eu estou chegando, porque as crianças entravam na escola às 7h15, então 10 minutos até lá e tal, e antes de ir para a igreja trabalhar, eu vou parar aqui meia hora, uma hora, o tempo que for. Né? A perspectiva de que Deus estava me esperando lá, que eu tinha combinado com ele, já dava outro tom para devocional. Eu não ia lá, deixa eu ler alguma coisa Vai aqui rápido. atrasar com Deus, né? Exatamente. E isso foi influência também do discipulado, porque no discipulado que a gente começou nesse período, a gente tinha um negócio que a gente batizou de caminhada com Deus. Eu vou fazer uma caminhada e eu vou. Não é caminhada de oração, não é caminhada devocional, é caminhada com Deus. Se Deus quiser falar, ele fala. Se eu tiver muito assim, entupido de coisa, eu vou despejar tudo para fora. Pode acontecer um monte de coisas. E aí eu adicionei a caminhada a questão de eu estou marcando um encontro com o Senhor aqui todo dia, 7h25 da manhã. E aí eu introduzi, obviamente, a questão de um diário, que eu uso até hoje isso, né? Então, aí eu fui usando diferentes formas de anotação. Então, houve períodos que eu anotava, como na adolescência, um princípio. Houve períodos que eu anotava, assim, uma bênção, em que Deus me abençoou nessas últimas 24 horas, né, ou coisa desse tipo. Houve outros períodos em que eu anotava desafios, né? Então eu quero pensar em desafios que Deus está trazendo para a minha vida. Você pode ir variando. Houve um período, por exemplo, acho que eu fiquei quase um ano nisso, ou mais de um ano, em que eu comecei a olhar só para os atributos de Deus. Então Deus é misericordioso, é gracioso, é verdadeiro, é justo, é onipresente, é onipotente. E aquilo ficou tão incrustado que eu sou capaz de listar hoje, sei lá, uns 30 ou 40 atributos de Deus, né? Porque cada dia, cada semana eu ia fazendo mais anotações daquilo. Eu lia a Bíblia pensando assim, tem algum atributo de Deus que eu estou lendo aqui? Nossa, tem esse, sabe? Então você faz uma leitura procurando alguma coisa. E se eu falar para você assim,
escolhe um objeto colorido no lugar que você está. Você vai olhar para tudo quanto é cor, mas se eu falar, escolhe um verde, você já vai olhar só para os verdes. Né? Então, é um tipo de leitura direcionada. Tá? E a terceira fase foi já quando eu voltei para São Paulo, que foi a época que eu vim para CEPAL, né? Que não dava para reproduzir aquele momento maravilhoso, olhando para o mar, debaixo de um coqueiro, etc. Eu classifiquei de lá para cá, esses últimos 20 anos, como eu já vi os paulistas chorando quando você deu aquele exemplo, então é bom você falar dessa terceira fase. Isso. Essa terceira fase é como ler a Bíblia, ou como fazer devocional em meio ao caos. Tá? Eu batizei desse jeito. Então, eu adaptei, vamos dizer assim, a minha mente, o meu coração a ter o lugar quieto, mesmo que tudo esteja um caos ao redor. Então, às vezes, para mim, nessas situações, a melhor hora, o melhor lugar para fazer devocional é quando eu estou no avião voando para algum compromisso. Eu sentei ali e falei, ai, Deus, obrigado. Agora vou pegar minha Bíblia, meu caderno, etc. Às vezes tem um cara chato do lado que quer puxar a conversa, tá? Não, mas eu faço igual a Luiz, eu estou conversando com Deus agora, tá? Então, sou indelicado, mas assim, é aquele momento. Ou, se tudo está muito tumultuado, eu vou achar uma praça que tem uma árvore ou coisa desse tipo. Eu lembro quando eu mudei para São Paulo, eu achei uma praça lá perto de casa e eu descobri um horário que as pessoas não iam para a praça. E eu estava sozinho lá, eu estava caminhando, sentava no banco, eu lia a Bíblia, anotava, etc. Então, eu diria assim, que é o mesmo princípio, só que adaptado para situações diferentes. Uhum. É você tirar proveito daquilo em momentos diferentes, em circunstâncias diferentes, adaptado ao momento de vida que você está vivendo. E lembrei de mais uma aqui, não querendo estender, mas lembrei de mais um período em que eu acho que eu gastei talvez uns 2 ou 3 anos nesse momento devocional no livro de Atos, fazendo a pergunta, aquilo que Jesus ensinou para aqueles 12 caras como líderes, eles implementaram? Então eu comecei a ler o livro de Atos fazendo essa pergunta, nesse episódio aqui, isso aqui tem a ver com tal coisa que Jesus ensinou para eles. E eu fui escrevendo. No final, isso deu tanto material que acabou virando um livro até. Né? Mas eu não estava escrevendo um livro. Eu estava assim, estou conversando com Deus aqui, eu quero melhorar como líder, olhando para os 12 líderes que Jesus treinou, e eu quero aprender na Bíblia como isso pode me trazer coisas. E teve vários momentos assim de confrontos. Nossa, como eu estou longe disso aqui, ou como eu sou parecido com esse Pedro aqui, esse cara impulsivo, etc. Entendeu? Então você torna a sua devocional muito mais prática e para o seu dia a dia, mesmo que você esteja em meio ao caos. Gostou desse conteúdo? Você gostaria de receber mais conteúdo sobre como interpretar a Bíblia? Aqui embaixo você pode deixar o seu e-mail para eu te mandar o material uma vez por semana. Mas deixa eu te explicar por que eu peço o seu e-mail. Depois de 10 anos aqui na internet ensinando as pessoas a lerem a Bíblia, mais de 200 mil pessoas se inscreveram nas minhas redes sociais. Mas os algoritmos dessas redes sociais faz eu chegar apenas a 2% de quem pediu o meu material. Para eu alcançar a totalidade de todos que se inscreveram, eu precisaria de mais de R$2.000 por vídeo que eu publico aqui. E não tem nada de errado nas redes sociais, esse é o negócio deles, mas não é o meu negócio. É o meu ministério ensinar você a ler a palavra de Deus e aprender mais sobre Deus. Por isso, se inscreva aqui que uma vez por semana eu vou mandar vídeos de como aprender a ler a Bíblia.